Oi, gente. Dando sequência na resolução das questões, agora o número 16 pede para criar um programa em C para ler no conjunto de 100 números reais e informar quantos números lidos são igual a 30, quantos são maior que a média e quantos são igual à média. Então aqui a gente tem a inclusão da biblioteca de entrada e saída em C, e aqui a definição do número de elementos, que o exercício pede 100, eu coloquei 10 para poupar tempo. Então aqui eu defini uma constante para o número de 10 elementos. Logo aqui a gente tem a nossa função principal main, que vai retornar para a gente um inteiro. Então aqui a gente tem algumas constantes do tipo inteiro, do tipo float. Então aqui os números de elementos, vai declarar um vetor para armazenar 10 elementos. Esse é uma variável que vai auxiliar nos loops aqui embaixo. Então aqui a gente tem inteiro iguais a 30, maior que a média e iguais à média. São as variáveis que vão contar os números conforme a condição que foi pedida. E esse float sum aqui é uma variável que vai armazenar a soma dos números, que vai ser usada para calcular a média. E esse float média aqui é a variável que vai armazenar a média dos números. Então aqui começa a leitura dos números e o cálculo da soma. Aqui eu coloquei leitura dos 100 números porque foi o que está pedindo no exercício, né? Mas no caso a gente vai fazer com 10. Então aqui a gente tem esse print pedindo para digitar, para o usuário digitar os 100 números reais. Esse for é um loop que vai iterar de 0 a 100, né? No caso 100 vezes. Esse print vai exibir uma mensagem pedindo o próximo número. Esse scanf, ele vai ler o número que vai ser inserido pelo usuário e ele vai armazenar nesse vetor números. E aqui a soma, que vai adicionar o número que vai ser lido nessa soma. E aqui o cálculo da média, né, que é bem simples, que vai dividir a soma dos números pelo número total de elementos, que o exercício pede 100, no nosso caso aqui, que eu vou fazer com 10. Então, aqui começa a contagem dos números conforme a condição. Então, a gente tem esse for aqui, que vai iterar por todos os números do vetor. Aí a gente tem esse f aqui, que ele vai verificar se o número é igual a 30, e se for, né, no caso, ele vai incrementar ele nessa iguais a 30. Esse outro if aqui, ele vai verificar se o número ele é maior do que a média, e se for, ele vai ser incrementado maior que a média aqui. E esse outro, ele vai verificar se o número ele é igual à média, e se for, vai ser incrementado aqui iguais à média. Agora, a exibição dos nossos resultados. Aqui temos 4 prints aqui, que vai exibir o resultado das contagens. Então, aqui no caso, resultados, quantidade de números igual a 30, quantidade de números maiores que a média, quantidade de números igual à média. E aqui esse return aqui, significando que o código ele foi executado com sucesso. Então aqui a gente vai digitar 10 números reais, que eu coloquei ali em cima. Aqui demonstra o quanto é fácil, porque se aqui eu tivesse colocado 100, se eu mudei aqui em cima só 100, aí eu mudaria o código todo, mas por isso que é tão importante colocar aqui em cima, sabe? Então aqui, para digitar o primeiro, vou colocar lá. Errei aqui. Números aleatórios.
Então, aqui, quantidade de números iguais a 30, 3 números. Quantidade de números maiores que a média, 4. E quantidade de números igual à média, 0.